Olá, bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Hoje é domingo, segundo domingo do mês de novembro, e nós estamos aqui trazendo para você mais uma lição da nossa Escola Bíblica Discipuladora, a nossa EBD em Casa. Pois é um dia especial, dia do Senhor, dia que nós tiramos para adorar, servir, buscar, louvar ao Senhor. E a nossa lição de hoje é a lição de número 6, está baseada no texto de Hebreus 6, 17 a 20. Deixa eu pegar aqui uma possibilidade de fazer a leitura para os irmãos. Só pegar a nossa Bíblia aqui para fazer a leitura. Hebreus capítulo 6. Estamos chegando aqui, o capítulo 6, os versos 17 a 20. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Deus o confirmou como juramento, para que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Âncora da alma. Você sabe o que é uma âncora? Uma âncora é uma peça de ferro bem pesada, presa a uma corrente, que o navio leva consigo, os barcos, e quando eles querem parar num determinado lugar, eles jogam aquela âncora, ela vai ao fundo do mar e trava na areia, aí ela segura, prende o barco. É algo para nossa segurança. O objetivo da nossa lição de hoje é fortalecer a confiança dos cristãos na promessa de salvação em Cristo, mesmo em meio às adversidades da vida, incentivando a perseverança na fé e o crescimento em santidade, tendo como âncora da alma a esperança da vida eterna. Então, a nossa segurança de que fomos salvos por Cristo e temos garantida a nossa vida eterna com Ele nos céus é o seu sacrifício na cruz. Ele fez isso para que nós tivéssemos nele a segurança. Ele foi o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. Não há mais necessidade de fazer sacrifícios como antigamente. Cristo tornou-se o sacrifício por nós. Na lição anterior, referimos sobre a pessoa de Cristo, o Verbo encarnado e o autor da nossa salvação. O humano perfeito e o perfeito Filho de Deus. Refletimos ainda sobre a identificação entre as adversidades que o Mestre enfrentou e as adversidades que nós, a sua igreja,
também enfrentamos. Hoje, prosseguiremos refletindo sobre a importância do progresso na vida cristã, firmes na fé, que produz perseverança em meio às provações e privações dessa vida. Passamos neste mundo por muitas provações, muitas privações, mas confiados em Deus, depositando a nossa fé em Cristo Jesus, nós podemos caminhar em segurança, na certeza de que a vitória está garantida. Então vamos ao primeiro momento da nossa lição de hoje. A importância do progresso na vida cristã. O crente não pode ficar estagnado, parado, ele precisa progredir. Progredir espiritualmente, progredir no conhecimento da palavra. E isso se dá através da leitura da Bíblia, da oração e da comunhão com o nosso Deus. Conforme percebemos, no final do capítulo 5, o autor da carta aos Hebreus parece pousar o argumento com o qual responde à questão iniciada ainda no capítulo 4, sobre qual certeza nós podemos ter de entrar no descanso de Deus. Isto é, qual a garantia que temos da vida eterna por meio de Jesus. Assim, ele conclui no capítulo 5 e inicia no capítulo 6 uma espécie de interlúdio para fechar o seu argumento ao término deste capítulo. Então, qual a certeza, como nós, cristãos, podemos falar com certeza que temos a salvação, que estamos salvos por Cristo? Muitas vezes essas perguntas nos são feitas. É muito simples. Como eu posso ter essa certeza de que estou salvo? Porque Cristo me garantiu. A minha fé firmada em Cristo me dá esta certeza de que eu tenho a salvação porque ela veio de Cristo e Cristo me deu essa certeza. Nesse intervalo, entre o verso 11 até o verso 14 do capítulo 5, como vimos na lição passada, o autor da carta lamenta ter de relembrar coisas muito rudimentares da fé cristã que são referidas por ele como alimento infantil e não progredir com uma argumentação mais sólida, o que é referido por ele como alimento de adulto. A partir do verso 1 do capítulo 6, o autor encoraja os irmãos a progredirem na fé em Jesus e no conhecimento de Deus por meio da fé, isto é, para que os cristãos avancem na direção daquilo que é perfeito. Neste mundo nós encontramos muitos caminhos, muitas opções, até de religiões, muitas religiões, mas muitas dessas religiões estão visando tão somente o prazer do momento, o prazer da carne, o prazer de você viver hoje aqui uma vida saudável e alegre. Sim, precisamos vivenciar esta alegria, mas a alegria da certeza que temos na vida eterna com Cristo, quando Ele voltar e nos levar para morar com Ele. A partir de então, ele deixa claro que essas bases são fundamentais para o crescimento cristão e que seria necessário avançar mais no progresso da fé. O autor da carta elenca uma série de ações e crenças centrais para a salvação e santificação como a base de nossa fé. Olha só, a salvação ela acontece no momento que você decide colocar Jesus na sua vida.
a santificação, ela vai acontecendo gradativamente à proporção que você vai se envolvendo com o Evangelho de Cristo. Você vai buscando crescer no conhecimento da palavra. Então você vai tendo a sua vida santificada, mais firmada, mais estável nos propósitos de Deus através da fé em Cristo. O arrependimento e a fé, o ensino de batismo e a imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Olha só, tudo isso você vai tendo conhecimento. Essas são as doutrinas mais fundamentais da vivência cristã. Com efeito, uma pessoa precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, se comprometer com Cristo e com a comunidade cristã por meio do batismo e do ministério da igreja, e crer na ressurreição para a vida eterna e na volta de Jesus. Esse arrependimento dos seus pecados é reconhecer que você errou, que você estava vivendo uma vida fora dos propósitos de Deus para você. Reconhecer que Deus quer algo mais para a sua vida. Reconhecer que você precisa crer em Jesus. Entender que Jesus é o único caminho, a única verdade. Ele é a vida. A este ponto, o autor sustenta que é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram sim. É impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. Hebreus 6, 4-6. É importante observar o contexto desta afirmação. Tem pessoas que brincam com a religião, brincam de servir a Deus. Estão na igreja e tal, se afastam, vão para o mundo, fazem uma série de coisas que não devem fazer. Depois, eu me arrependi, quero voltar. Aí volta, começa a seguir a igreja, começa a se professar cristão novamente. Aí, dali a pouco, ele volta para o mundo. Quando nós nos firmamos na fé em Cristo, nós nos firmamos no poder de Deus para o resgate da nossa alma. Se a gente pecar, nós somos humanos, somos suscetíveis ao pecado, nós temos um Salvador que nos perdoa, Jesus garantiu isso. Se pecardes, bom é não pecar, mas se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o Senhor. Nós então buscamos a Ele, nós estamos arrependidos daquilo que fizemos que não deveríamos ter feito e nos mantemos firmes nos propósitos de Deus. O autor da carta está exortando os cristãos a progredirem na fé em direção à santificação, ou seja, nós vamos caminhando para cada vez mais estarmos envolvidos pela santificação através de Cristo. Nos santificando, o Espírito Santo, ele coloca em nós esse sentimento de santidade. Santidade quer dizer pureza, viver para Cristo, não degustar os prazeres, os sabores que o mundo oferece, não sentir prazer naquilo que o mundo traz, mas servir a Deus. O objetivo do autor em toda a carta é mostrar a superioridade da obra de Cristo e o perigo de virar as costas para Deus e rejeitá-lo. Quando as pessoas se voltam para o pecado, para as coisas do mundo,
quer dizer que elas viraram as costas para Deus. O prazer do mundo me satisfaz, o prazer do mundo me agrada, mas não deve ser assim. Nós precisamos, sim, dizer que o prazer de estar com Cristo é algo maravilhoso. O prazer de servir a Cristo é algo esplendoroso. E nós precisamos sentir isso dentro de nós. Assim, aqueles que ouviram a palavra e se dispuseram a seguir a Cristo foram batizados e participaram da comunhão com os salvos. Porém, sem o elemento fundamental da fé, que produz perseverança, e assim abandonaram a Cristo, é impossível o renovo espiritual, não porque Deus não tenha poder para restaurá-lo, mas porque a apostasia é o resultado da ausência da fé, que produz a perseverança na salvação. O autor conclui este argumento com uma ilustração segundo a qual a terra recebe a chuva e produz alimento para aquele que produz como bênção de Deus, mas também produz ervas daninhas e espinhos, logo são retirados e queimados. Então nós precisamos retirar esses espinhos, essas ervas daninhas que nos impedem de chegar perto de Deus, queimar isto e viver uma vida de purificação. É assim. A apostasia é o abandono da fé. A Bíblia diz que no final dos tempos, muitos apostatarão da fé. Muitos se deixarão levar por comichões de doutrinas em seus ouvidos. Isso está acontecendo nos dias de hoje. Estão buscando uma igreja que agrade o corpo. Estão buscando uma igreja que facilite a estada dentro dela. Uma igreja terrena, não uma igreja espiritual. Nós precisamos viver uma vida espiritual. Não podemos compactuar com as coisas do mundo. A igreja não pode trazer o mundo para dentro dela. Ela precisa ir ao mundo, levar o evangelho da salvação. É assim que devemos agir. E quando você é apostata da fé, você diz não para Deus. Você diz não para a fé. Você diz não para a salvação. Você está trocando a sua vida de salvação, a sua vida eterna, por uma vida de perdição. Isso tem acontecido com muita gente. Aí alguém vai dizer, mas é porque a pessoa não foi salva. Tudo bem. Ela não foi salva. Ela se iludiu. Porque ela não queria o sacrifício da salvação. Ela queria uma salvação de graça, porém fácil de se conduzir. Tem muita gente vivendo assim. Agora vamos ao segundo momento da nossa lição. A recompensa é certa. No entanto, o autor da carta está ciente de que essa não é a realidade daqueles cristãos hebreus. Ele prossegue o seu argumento deixando clara essa verdade, afirmando que, por mais que aqueles irmãos precisassem de progredir ainda mais na fé, eles não estavam inseridos no grupo daqueles que não possuíam a fé, que produz a perseverança necessária para a salvação. Assim, ele os exclui daquele grupo, afirmando estar certo de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Hebreus 6:9. Vamos aqui fazer uma comparação. Você faz um bolo. O que você precisa para fazer um bolo? Bom, vamos relacionar. Eu preciso de leite, eu preciso de manteiga, eu preciso de farinha, eu preciso de ovos, eu preciso de fermento.
Muito bem, eu tenho tudo isso. Eu tenho o bolo pronto? Não. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que misturar essas coisas gradativamente até ficar aquela mistura homogênea, perfeita. Põe o dedo lá, levo na língua, está um sabor gostoso. Está pronto o bolo? Não, o bolo não está pronto. O que está faltando? Está faltando eu assar o bolo. Então eu vou colocar lá no meu fogão, no meu forno, no micro-ondas, onde quer que seja, na airfry, e vou assar o bolo. Eu tenho um tempo certo para isso. Se eu tirar o bolo antes do tempo, ele vai ficar cru. Eu vou provar, meu bolo está pronto, porém não está pronto. Eu vou provar, ele está cru. Perdi o bolo. Se ele ficar mais tempo do que deveria ficar, eu vou tirá-lo, vou provar, aquele sabor será de queimado, uma massa queimada. Então eu preciso do tempo certo. Olha só o processo desde o início, desde o seu desejo de fazer o bolo até o momento em que você pode degustar o bolo. Há um processo. A nossa vida é a mesma coisa. Nós passamos por este processo. Precisamos vivenciar isso gradativamente e à proporção que nós vamos vivendo isso, nós vamos nos fortalecendo no propósito de Deus para a nossa salvação. Faça isso. Viva gradativamente, se fortalecendo, misturando os ingredientes, a fé, a oração, a perseverança, o amor, a leitura da palavra de Deus, a comunhão com Deus. E você vai gradativamente preparando a sua vida até o momento de você entrar na glória eterna com Cristo. Seguindo a nossa lição. Com efeito, essa passagem nos ensina lições importantíssimas sobre a nossa convicção de salvação. Lembra que eu disse? No tempo certo, na mistura certa, no calor certo, você tem um bolo saboroso que vai te dar prazer em degustar. Muitas vezes, o cristão enfrenta muitas dificuldades. Em alguns momentos, ele pode ser perseguido, pode ser difamado e enfrentar uma grande luta contra as forças espirituais da maldade. Porém, nenhuma adversidade deve prevalecer sobre a certeza infalível da salvação, justamente porque em nós foi produzida a fé que persevera. Esse é o argumento contundente do autor, respondendo à questão gerada no capítulo 4, sobre o que podemos garantir, o que poderia garantir a entrada no descanso de Deus. O autor responde à fé que está presente em nosso coração. É o que produz a convicção na promessa do Senhor. Me lembrei agora de certa vez uma Olimpíada. Então muitas pessoas vão correndo, tem aqueles que vão à frente, que alcançam o primeiro, segundo, terceiro, quarto lugares naquela maratona, e tem aqueles que desistem pelo caminho, se sentem cansados, se sentem desanimados e param e não concluem a prova. Esses abandonaram, apostataram da confiança que tinha de chegar até o final. O importante é chegar ao final. E teve uma vez que uma corredora, me parece que russa, não sei, romênia, ela, depois que já estavam lá, declarando os primeiros colocados, naquele momento da celebração, de repente o estádio se volta para a entrada e percebe que algo está acontecendo. Uma daquelas maratonistas estava chegando com o corpo todo torcido pelo cansaço, pelo esgotamento físico, e ela entra se arrastando
e vai até o final da prova. Aí vem uma pergunta: ela perdeu? Não. Ela foi vitoriosa porque ela foi até o final sem abandonar a sua esperança, a sua confiança de que ela chegaria ao seu destino. Ora, essa fé que produz convicção produz também boas obras. O autor da carta conclui seu argumento sustentando que Deus não é injusto para esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo os santos. De fato, as boas obras são uma forte evidência do novo nascimento, pois o salvo demonstra a presença interna do Espírito Santo em suas atitudes, pensamentos, palavras e no serviço aos santos. Portanto, o desejo de ser cada vez mais parecido com Cristo, mesmo em um mundo hostil a Deus e a sua palavra, é uma evidência de um testemunho de pertencimento ao reino de Deus. Então, o cristão, o salvo, ele quer sempre fazer o bem, sempre proporcionar a outras pessoas o conhecimento da palavra, para que todos sejam salvos e ninguém se perca. Desse modo, o autor deseja que os cristãos permaneçam mostrando até o fim o mesmo empenho para a plena certeza da esperança, para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela paciência, herdaram a promessa de Deus. Hebreus 6, 11 a 12. Iniciando um argumento que será plenamente desenvolvido, mas mais adiante, no lindo capítulo 11 desta carta, segundo o qual as expressões cultuais da antiga aliança não foram suficientes para aproximar e agradar a Deus, mas unicamente a fé e a confiança em Deus. Terceiro momento, a âncora da alma. Vamos agora ao firmamento, a segurança. Por conseguinte, o autor da carta aos Hebreus demonstra essa verdade mencionando o exemplo da promessa de Deus a Abraão, mostrando que o penhor de uma promessa segundo os valores deste mundo é afiançá-la por algo de maior valor, assim como um juramento é feito tendo como fiança algo maior. Porém, não existe nada nem ninguém maior do que Deus. Assim, quando ele faz a promessa a Abraão, a aliança pelo seu próprio nome. Gênesis 22, 16 e 17. Abraão, por sua vez, creu na promessa e depois de esperar com paciência, isto é, com a fé que produz perseverança, obteve a promessa. Hebreus 6,15. Da mesma forma, essa fé que produz convicção e que nos faz perseverar é o que alenta o nosso coração neste mundo e o que nos faz tomar posse das promessas de Deus, vislumbrando a vitória final. Mesmo quando tudo o que enxergamos é o caos neste mundo caído, então, diante das coisas que a gente está vendo neste mundo, vamos desanimar? Não, vamos persistir, vamos perseverar, vamos continuar firmes, confiantes naquele que nos prometeu a vida. É a âncora da alma em meio às duras tempestades que parecem esmagar o barco da nossa vida e a firme convicção de que, por trás do véu desta existência está todo o cumprimento das promessas de Deus para nós no céu.
Por isso, não devemos esmorecer e nos afligir. O nosso Senhor Jesus já adentrou o céu e nos prometeu: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. João 14, 2 e 3. Então, Jesus nos garantiu isso. Nós só precisamos ser perseverantes na esperança de que a promessa que Ele nos fez, Ele vai cumprir. Finalizando a nossa lição, para pensar e agir. Você tem procurado diligentemente crescer na fé e no conhecimento de Deus em sua vida diária? Através da leitura, da oração, do serviço? Segundo, você já foi tentado a abandonar a fé? E o que fez você permanecer firme? Todos nós somos tentados todos os dias a abandonar a fé, a apostatar da fé. Mas para que possamos nos manter firmes nessa esperança, nós precisamos ser perseverantes, não desanimar. E finalizando, você consegue enxergar o cumprimento das promessas de Deus feitas a você? Você consegue ver isso? Tudo que Deus prometeu a você está se cumprindo? Pare e pense e valorize o que Cristo fez por você e viva para Cristo. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, te agradecemos, Deus, por esta lição tão maravilhosa para as nossas vidas, para nos fortalecer a fé, para nos garantir que a promessa será cumprida e que nós herdaremos a vida eterna com Cristo, porque Ele nos prometeu. Ó Deus, ajuda-nos na nossa caminhada, fortalecendo-nos, e não deixe que venhamos a esmorecer pelo caminho, mas que cada dia sintamos mais forças para continuar nesta luta diária. Abençoa as nossas famílias, Deus, nossos filhos, nossos netos, bisnetos, todos aqueles que integram a nossa família. Perdoa os nossos pecados. Abençoa, Senhor, os enfermos, restaurando-lhes a saúde. Conforta, Senhor, o coração daqueles que estão enlutados. Os enfraquecidos, reforce-os, ó Deus, na esperança. Ajuda-nos, ó Deus. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Se o mar está revolto, é difícil, mas confie que você tem uma âncora da alma, que é Cristo. Hoje é domingo, um dia especial, dia que nós nos reunimos com a família
para aquele almoço em família, que você possa aproveitar esses momentos, que você possa aproveitar cada momento do seu dia de hoje e gozar dessa comunhão maravilhosa. Mas não se esqueça do Senhor. Se você está assistindo esse vídeo ainda cedo, vá à escola bíblica dominical, vá ao culto da manhã. Se não, aproveitando esses momentos em família, à noite, a partir das 19h30, esteja conosco ali na PIB ou numa igreja mais perto da sua casa. Não deixe de estar em comunhão com Deus. Participe, celebre ao Senhor um culto de adoração, ao único que é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Ouça o recado de Deus para o seu coração. Louve a Deus. Fale com Deus. Não fique em casa. Vá para a casa do Senhor. E amanhã, um novo dia, uma nova semana. Se Deus nos permitir, estaremos de volta trazendo para você uma nova reflexão da palavra do Senhor para a edificação das nossas vidas. A todos, um bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém, queridos?